Bom dia, meus irmãos. Uma manhã como essa, ressuscitava o nosso Salvador. Nós estamos aqui, dia após dia, semana após semana, juntos como povo dele, levantados, vivos pela sua ressurreição. Nessa manhã, meus irmãos, nós vamos nos voltar à palavra do Senhor e ver como a ressurreição fundamenta a vida da igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia no qual nós estamos vivos diante do nosso Deus e vivos para sempre, porque ressuscitou o nosso Senhor. Nós vamos orar e vamos louvar a Deus nessa manhã. Obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida que temos. Obrigado, Senhor, porque temos vida física dada pelo Senhor. É o Senhor quem nos criou, é o Senhor quem nos sustenta dia após dia. Mas mais do que isso, temos vida eterna em Cristo Jesus. A vida que foi dada a nós não no nascimento, mas num novo nascimento. No dia em que a mão do Senhor agiu sobre nós, nos chamando eficazmente, mudando o nosso coração. O Teu Espírito Santo aplicou sobre nós o sacrifício de Cristo e nos fez morrer com Ele e ressuscitar com Ele. E aqui estamos, ó Pai, vivos na Tua presença, com livre acesso a Ti por meio do sangue do Senhor Jesus, louvando e agradecendo o Teu nome. Nessa manhã, ó Pai, do dia do Senhor, nos alimenta, nos abençoa, nos sustenta. Que o Teu povo, desejoso pela Tua palavra, com fome e sede de Ti, possa se renovar na verdade do Senhor, porque é o Senhor quem nos dá vida, saúde, mais do que tudo, esperança em Cristo Jesus, a única e verdadeira esperança para esse mundo caído. No nome dEle, ó Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, vamos cantar ao nosso Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso
Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cristo na cruz foi morto por mim. Cristo na cruz foi morto por mim. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e
Amém. Espero que você esteja se conectando conosco e preparando o coração para nos alimentarmos na palavra do Senhor. É pela palavra, meus irmãos, que o Senhor nos revela a verdade poderosa, maravilhosa e eterna da ressurreição do Senhor Jesus. É pela palavra que o Senhor assim nos alimenta, transforma, edifica, abençoa. É pela palavra que nós somos ancorados em Cristo, fundamentados em Cristo. Nós vamos, nessa manhã, nos fundamentar nas verdades da palavra do Senhor. Mas, antes disso, vamos orar mais uma vez, colocando nosso coração diante do nosso Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra eterna, poderosa, pela Tua palavra, através da qual o Senhor nos levanta como servos Teus, transformando o nosso coração para crer em tudo aquilo que a Tua palavra revela, quanto mais naquilo que é essencial da Tua palavra, núcleo dela, fonte de nossa vida, fonte da nossa ressurreição final. O ato redentor do nosso Salvador, de ressuscitar dentre os mortos como a primícia dos que dormem, para que então ele seja o primogênito dentre muitos irmãos que ressuscitou primeiro, mas que também pelo mesmo poder ressuscitará todos aqueles que são co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, porque nessa manhã, por maiores que sejam as tristezas, decepções, por maiores que sejam as lágrimas, por maior que seja o luto, por verdadeira que seja a morte, nós estamos firmados na obra daquele que por nós morreu, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, estando vivo à Tua direita, ó Pai, reinando sobre todas as coisas, e voltará em breve para nos buscar. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor edifique os nossos corações nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria hoje observar com os irmãos este assunto, as evidências da ressurreição. É um assunto de importância, meus irmãos, tremenda, porque esse é um dos pilares da fé cristã. Não existe cristianismo sem ressurreição de Cristo. E nós devemos lembrar que a nossa fé é uma fé racional. Ela não é como um salto no escuro. É uma fé fundamentada em atos históricos de Deus no mundo. E um dos principais deles é a ressurreição do Senhor Jesus. É um estudo, meus irmãos, que provavelmente nós não vamos conseguir observá-lo na íntegra hoje, e por isso nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos até onde der hoje, e no próximo domingo nós continuaremos no mesmo assunto das evidências da ressurreição. O material que aqui nós vamos trabalhar, meus irmãos, está principalmente em dois livros, que inclusive recomendo aos irmãos. Um deles é o livro Razão da Esperança, Teologia para Hoje, do reverendo Leandro Antônio de Lima, livro que temos estudado, inclusive, nas quintas-feiras, nos nossos estudos bíblicos. E o segundo livro é um livro clássico, digamos assim, Josh McDowell, que trata exatamente desse assunto, um livro inclusive citado pelo reverendo Leandro, e um livro que vale a pena termos e estudarmos individualmente, Evidências da Ressurreição. Esses dois livros baseiam o nosso estudo hoje sobre esse importantíssimo assunto. Eu quero introduzir, meus irmãos, com
as palavras do reverendo Leandro, que são as seguintes: ao contrário do que possa parecer, há boas e suficientes evidências a respeito da ressurreição de Jesus. Essas evidências são muito fortes e convincentes, porém, com isso não estamos querendo dizer que elas devem convencer a todos. Acima de tudo, permanece que se trata de uma questão de fé. A fé cuja ausência não pode agradar a Deus que determina, aliás, se alguém aceitará a veracidade da ressurreição ou não. Então, meus irmãos, o ponto nosso aqui é o seguinte: a fé na Escritura e nas informações que ela traz a nós é uma questão espiritual, nós sabemos. Depende do agir do Espírito Santo sobre nós. Essa fé implantada, essa fé verdadeira, essa fé produzida pelo Senhor, é que de fato vai estar fundamentado na Escritura e crer naquilo tudo que a Escritura diz, dentre essas coisas, crer na ressurreição do Senhor Jesus. No entanto, essa fé não é irracional. Inclusive, o título do livro do reverendo Leandro, como temos comentado aqui nos nossos estudos de quinta-feira, trata justamente desse ponto. Lembrando do texto de Pedro, que fala que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa esperança a todo o que pedir, o reverendo Leandro defende que a nossa esperança tem uma razão. Nossa esperança tem uma racionalidade que a fundamenta. Aplicando isso para a questão da ressurreição, embora, meus irmãos, a ressurreição não seja algo ordinário, comum e algo que seja explicável, ela se fundamenta de uma maneira que nós podemos, através das suas evidências, crer nela como um fato histórico que está dentre as coisas que montam a racionalidade da nossa fé. A ressurreição, como se deu, como foi relatada e como é sustentada até o dia de hoje, monta, meus irmãos, sim, parte racional da nossa fé. E pensando nisso, nós devemos conhecer, analisar e sustentar também, alimentar também a nossa fé nas evidências da ressurreição. Elas de fato não vão ser aquilo que vai convencer definitivamente um coração a crer no Senhor Jesus, mas vai ajudar um coração que já crê a compreender nas coisas do Senhor. É verdade, meus irmãos, que muitas pessoas, até tentando contradizer a ressurreição, passaram a crer nela quando estudaram essas evidências, como nós vamos ver no decorrer desse estudo. Mas o ponto central é que ela vai ajudar, ou essas evidências vão ajudar aquele que já crê a perceber razão na sua esperança, razão na sua fé, fundamentação histórica naquilo que crê. A nossa fé está fundamentada em fatos históricos. E é por isso que é importante nós estudarmos esse assunto. Partindo para o próximo slide, nós vamos perceber que nosso estudo vai se desenvolver através da observação de 5 evidências principais. Não são todas essas as evidências que podem ser levantadas, meus irmãos. Muitas outras podem ser, inúmeras outras, mas essas são as que eu separo aqui dentre os materiais citados para que nós possamos hoje estudar o assunto. São elas as seguintes evidências: o testemunho da Escritura, as testemunhas oculares, o sepulcro vazio, a vida dos apóstolos e o fato mais atestado. Então nós vamos passo a passo observando esses pontos. O primeiro deles, o testemunho da Escritura. O reverendo Leandro diz o seguinte, meus irmãos, fundamentando a sua argumentação na própria Escritura, que é o ponto central
da primeira evidência. Podemos passar para o próximo slide. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo desenvolve uma longa argumentação em defesa da ressurreição real e histórica de Cristo. Ele começa o capítulo falando sobre os aspectos escriturísticos da ressurreição. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Apenas esses dois versos, 3 e 4. Depois nós voltaremos em hora oportuna para esse mesmo texto, que é, meus irmãos, o capítulo que mais trata sobre ressurreição no Novo Testamento. 1 Coríntios 15, apenas os versos 3 e 4. Antes de tudo, diz Paulo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, o ponto aqui é nos mostrar que a Escritura como um todo é aquela que já vem de forma misteriosa e sobrenatural, preparando o mundo do Novo Testamento através de profecias antigas para um fato extraordinário, a ressurreição do Messias que haveria de vir. A Escritura, é claro, nesse ponto, ela é apresentada para nós como um documento histórico que vai ter mais aceitação secular no Novo Testamento. Embora nós saibamos também da veracidade dos manuscritos e da fundamentação racional para crermos também no Antigo Testamento. No entanto, o ponto aqui, para nós, agora, na introdução da primeira evidência, é nos lembrar que quando os apóstolos começaram a falar sobre ressurreição, isso não veio da cabeça deles. Quando o próprio Senhor Jesus começou a falar sobre ressurreição, isso não era novidade, porque o Antigo Testamento já falava sobre isso, e é isso que Paulo quer dizer nas suas palavras, quando ele diz que, segundo as Escrituras, Cristo haveria de morrer e ressuscitar. E as Escrituras que Paulo tinha aqui, obviamente, era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em desenvolvimento de produção. Então, Paulo está dizendo que aquilo que ele recebeu das Escrituras do Antigo Testamento já lhe informava da ressurreição do nosso Redentor. Paulo faz questão de dizer que tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo ocorreram de acordo com as Escrituras. Próximo slide. Para os crentes, o testemunho da Escritura é o maior testemunho da ressurreição de Cristo. Tanto o testemunho do Antigo Testamento, ao qual Paulo está se referindo, como o próprio testemunho do Novo Testamento, como vamos ver mais adiante, meus irmãos. Esse documento, ou esses documentos, são as provas definitivas para o crente. Observe que são provas porque eles possuem fé na Escritura, como material fidedigno. Infelizmente, nem todas as pessoas veem a Escritura desse modo. Então, até aqui, nós estamos percebendo que, para aqueles que creem na Escritura, a Escritura é material fidedigno quando revela essas coisas a respeito de Cristo, mesmo que de forma profética no Antigo Testamento. Isso para nós já é uma informação valiosa de que toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Mas nós já vamos chegar num ponto em que a Escritura se torna uma evidência até para aqueles que não creem no Antigo Testamento como palavra de Deus e até mesmo no Novo como palavra de Deus. Mas para nós lembrarmos de textos que falam da ressurreição no Antigo Testamento, estão aqui 3 referências. Vamos analisar rapidamente cada uma delas. Salmo 16, versos 9 e 10. Salmo 16, versículo 9 e versículo 10.
que diz assim: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Muitos salmos, meus irmãos, falam sobre situações, ocasiões detalhadas que se reproduziram exatamente em momentos vividos pelo Senhor Jesus. Em muitos momentos, inclusive, na cruz, o Senhor Jesus os viveu. Mas aqui, especialmente, este salmo nos faz pensar que Davi estava profeticamente orando a respeito de uma situação que aconteceria não com um dos santos de Deus, com S minúsculo, mas com o santo de Deus, com aquele santo que haveria de vir, Cristo Jesus, nosso Redentor. E uma das coisas que o Salmo diz a respeito dele é que a sua alma não seria deixada na morte. Como um pré-anúncio do Antigo Testamento, esse Salmo de Davi vem falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Um segundo texto sobre isso, Isaías 53, versículo 10. Esse texto, meus irmãos, às vezes passa batido aos olhos de muitos, mas fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Isaías 53, 10, normalmente um texto em que as pessoas estão envolvidas com o assunto do sofrimento de Cristo, sem pensar na sua ressurreição, mas mesmo de forma breve, o texto nos fala sobre a ressurreição do nosso Salvador. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja que profecia maravilhosa, meus irmãos. O texto está dizendo que justamente quando Cristo entregar a sua alma para a morte, em oferta pelo pecado, justamente a partir desse momento, ele verá a posteridade e prolongará os seus dias. Como é que a morte pode fazer alguém ver a posteridade? Como é que a morte pode fazer alguém prolongar os seus dias, senão apenas pela ressurreição? Uma das maneiras que o Antigo Testamento nos mostra a ressurreição. E o último texto é o de Oséias 6, versículos 1 e 2. Oséias 6, versículo 1 e 2, que fala de uma profecia, meus irmãos, a respeito do povo de Deus. Mas o povo de Deus, segundo Oséias, passaria por algumas coisas segundo o poder de Cristo Jesus. E essa inferência pode ser feita através da conexão entre textos da Escritura, mas a princípio diz assim o texto de Oséias: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Interessante, meus irmãos, como Oséias descreve exatamente o processo pelo qual passou o Senhor Jesus, nos mostrando que o povo de Deus só é salvo porque de alguma maneira foi unido a Cristo nesse processo de morte e ressurreição. Assim, o Antigo Testamento nos mostra a verdade da ressurreição diante de nós. Passando, meus irmãos, para o próximo slide, nós vemos o seguinte: joia. Para os crentes do Novo Testamento, os registros dos apóstolos e discípulos que testemunharam a ressurreição de Cristo são suficientes para a fé. Nós temos, por exemplo, em Marcos,
um registro assim, já leremos ele. É importante que se entenda que esse é um relato que tem a pretensão clara de ser histórico. Marcos não está contando uma lenda, não está fazendo poesia ou qualquer outra coisa. Ele está narrando um acontecimento que acredita ser histórico, o qual possivelmente testemunhou. Então veja o seguinte, aqui a palavra já começa a se configurar, meus irmãos, numa evidência histórica da ressurreição, através de fatos relatados por homens que até o fim declararam estar convictos sobre esse acontecimento. Então, dentre tantos relatos da ressurreição, vamos ler inicialmente este aqui, que nos lembra não só a narrativa da ressurreição, mas nos lembra que a forma como este relato se impõe é a forma de uma narração histórica, a declaração de um fato histórico. Não é uma parábola, não é uma poesia, não é uma linguagem de simbolismo, mas é a descrição de um simples fato que aconteceu diante dos olhos de muitas pessoas, como dirá mais claramente o nosso segundo ponto. Mas veja comigo Marcos 16. Do verso 9 ao 14. Marcos 16, do 9 ao 14. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, meus irmãos, o texto descreve para nós, numa narrativa clara e coordenada, coisas que foram vistas, testemunhadas e relatadas. Nós não podemos desprezar essa narrativa como uma narrativa na qual falta lucidez, porque ela não é única. Ela não é uma narrativa jogada ao vento da história, como se uma só pessoa fosse a receptora dessa verdade e ninguém mais pudesse testemunhar dela. Veja bem, isso é importante, meus irmãos. Muitas seitas, muitas religiões, inclusive seitas e religiões que se aproximam do cristianismo, elas se desenvolveram através de um relato feito por uma só pessoa, de uma só profetisa, por exemplo, de um só homem que recebeu de um anjo uma nova revelação. E assim, através de um só relato, pessoas passam a fundamentar novas convicções através daquilo que foi contado por uma única pessoa. A palavra de Deus faz questão de nos mostrar que um relato como esse deve ser encarado por nós como histórico, porque ele não é único, porque ele não está sozinho, porque isso envolve uma série de outros relatos, e é isso que nós tratamos no nosso próximo slide. Veja comigo. Nós não vamos ler os textos, mas é importante que nós constatemos aqui o seguinte. Assim também relatam Mateus 28, do verso 1 a 10. Assim também relata João 20, do verso 1 ao 18.
que foram testemunhas oculares da ressurreição, e Lucas 24, do 1 ao 15, que empreendeu uma extensa pesquisa histórica para apurar e relatar os fatos. Se você lembra do início de Lucas, você lembra Lucas dizendo que decidiu fazer uma acurada investigação dos fatos a respeito de Jesus, que até agora se conhecia, e entregar por escrito isso a Teófilo, alguém que provavelmente passou a crer no Senhor Jesus, para que estivesse instruído nas verdades que agora estavam no seu coração. O testemunho do Novo Testamento, meus irmãos, se configura assim, ou é uma prova documental que não pode ser ignorada. Por mais, meus irmãos, que muitos estudiosos se esforcem para desacreditar o Novo Testamento, o seu testemunho da ressurreição permanece. Então veja, o ponto central dessa primeira evidência da ressurreição é a Escritura como uma prova documental. Veja bem, a Escritura é uma prova documental, meus irmãos, que não pode ser ignorada, porque é um documento no qual estão ajuntados vários documentos. Não é um documento só, são vários documentos ajuntados e que estão convictos a respeito do mesmo fato. É uma aglomeração de documentos, um aglomerado de documentos que estão todos uníssonos quanto ao relato da ressurreição de Cristo. Não foi uma profetisa que passou por situações específicas da revelação de Deus e que conta a sua história. Não foi um profeta específico que recebeu novas revelações e agora está instruindo o povo para que siga nesse caminho, porque nos últimos dias Deus age assim. Foram diversos servos de Deus, principalmente apóstolos, que Cristo comissionou para que escrevesse a verdade do Novo Testamento, que receberam todos a incumbência de relatar aquilo que viram e que, portanto, isso culminou num documento histórico a respeito do qual há uma união claríssima de opinião quanto à ressurreição de Cristo. Não é só Marcos, como nós lemos inicialmente, que contou essa história surpreendente. E até no início nós vemos que as mulheres testemunharam e os discípulos não creram. Houve mais testemunho e as pessoas não criam, até que enfim viram, como nós vamos tratar à frente. Mas não foi só Marcos, foi Mateus, foi Marcos, foi Lucas, foi João, foi Paulo, foi Pedro, foi Tiago e tantos outros que escreveram convictos a respeito do mesmo fato: Cristo ressuscitou dentre os mortos. E mais, eles, meus irmãos, representavam toda uma comunidade que, junto com eles, testemunhava o mesmo relato. Então veja como isso não pode ser desprezado como um documento sem valor. Pelo contrário, isso se torna, assim como muitos outros fatos na história, um documento de prova a respeito de um fato, uma prova documental. Como é que você tem conhecimento de fatos antigos? Como é que você tem conhecimento de acontecimentos históricos antigos que nos remetem a tempos longínquos a respeito dos quais nós não podemos conferir a veracidade daquilo que se afirma? Existe uma só fonte para que você creia em algum fato relatado na história: documentos escritos, sejam os mais primitivos, como por exemplo figuras desenhadas de forma bastante primitiva, ou seja mesmo depois da escrita ser difundida através de documentos escritos que claramente relatam fatos históricos. Ou seja, meus irmãos, há muitas coisas nas quais as pessoas creem piamente que a respeito delas há menos provas documentais do que a ressurreição.
e essa é uma evidência que não pode ser descartada. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a Escritura não é um documento só, feita por uma só pessoa. A Escritura é um aglomerado de documentos, dentre os quais o Novo Testamento está recheado deles, que afirmam a mesma coisa. O Nazareno ressuscitou dentre os mortos. E assim nós podemos passar para o segundo ponto da nossa evidência. Primeiro, o testemunho das Escrituras. Segundo, as testemunhas oculares. As coisas estão entrelaçadas aqui, meus irmãos, mas é importante nós separarmos para nós entendermos alguns pontos. As testemunhas oculares. Vamos ver. Dentre as muitas provas convincentes que Jesus ofereceu aos seus discípulos durante aqueles 40 dias, estão o seu aparecimento dentro da sala com as portas fechadas, relata para nós João, a sua permissão para que os discípulos tocassem nele, para verem que não se tratava meramente de um espírito. Alguns textos relatam isso para nós, além de ter até mesmo comido com eles, conforme o Evangelho de Lucas. Vamos conferir esses textos rapidamente, meus irmãos. João 20, 19. Evangelho de João, capítulo 20, 19, nos faz lembrar que o Senhor Jesus, digamos assim, com o corpo glorificado, adentrou numa sala de portas fechadas, sem que assim abrisse as portas, mostrando o seu poder sobrenatural naquele momento, ao mesmo tempo que fazendo-se fisicamente presente dentre os discípulos. Veja comigo, portanto, João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O Senhor Jesus, então, se fez presente no meio dos discípulos amedrontados pelos judeus. Veja o raciocínio. Os judeus haviam matado Cristo, e se os discípulos mantivessem afirmando as mesmas coisas que Cristo afirmou, e fazendo a movimentação no império que Cristo fez, eles também seriam dignos da mesma morte. Então eles estavam com medo, trancafiados dentro de uma casa, e Cristo aparece lá, no meio deles, e diz: paz seja convosco. Ou seja, os discípulos passam a ser testemunhas que viram, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. O mesmo Cristo fez questão de lhes mostrar que não se tratava de um espírito, de uma aparição etérea, mas de uma aparição física, que Cristo havia de fato ressuscitado com corpo e alma dos mortos. Isso é relatado para nós em diversos textos, dentre eles Lucas 24, 39. Veja comigo. Lucas 24, 39 é o texto no qual o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, não é que o corpo do Senhor Jesus permaneceu na morte e o espírito apareceu aos discípulos, não. Cristo ressuscitou inteiramente e estava com seu corpo físico e glorificado, a ponto dos discípulos poderem tocar nas suas feridas, apalpar o seu corpo e perceber que eram carne e osso. O verdadeiro homem havia ressuscitado. E o Cristo Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, estava completo diante dos discípulos. Os discípulos, meus irmãos, que não creram quando aquelas mulheres relataram que o túmulo estava vazio, agora passaram a crer porque viram o Senhor Jesus. Esse é um ponto importante aqui, dessa segunda evidência.
além de ter até mesmo comido com eles. Mais uma evidência, meus irmãos, da ressurreição física de Cristo é o relato de Lucas 24, 41 a 43. Um pouquinho à frente do texto que vimos agora há pouco. Lucas 24, a partir do 41, diz assim: E, por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. O Senhor Jesus estava se apresentando aos discípulos, e para certificar os discípulos de que era Cristo completo de corpo e alma, se assentou e comeu com eles. Ou seja, meus irmãos, Cristo faz questão de levantar testemunhas oculares a respeito desse fato. Próximo slide. Ou seja, eles devem ter passado muito tempo com Jesus. E de fato, Lucas nos diz que ele apareceu vivo durante 40 dias. Então, o tempo no qual o Senhor Jesus permaneceu com os discípulos foi um tempo extenso. Não foi um ou outro encontro, mas foi um tempo considerável. Atos 1, versículo 3, nos diz o seguinte: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem escreveu Atos, assim como o Evangelho de Lucas, foi o próprio Lucas, um médico, um homem experimentado na ciência da época, um homem mais racional, lógico na sua argumentação. O Evangelho de Lucas é prova disso. Esse mesmo Lucas, esse mesmo médico, afirma que o Senhor Jesus esteve 40 dias com os seus discípulos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Próximo slide. Os discípulos não foram os únicos que tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Era até possível que alguns poucos discípulos inventassem uma história com respeito à ressurreição de Cristo, mas seria difícil mais de 500 pessoas confirmarem isso. Seria impossível que tantas pessoas tivessem se enganado com respeito ao que viram. Abra comigo agora 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 5 em diante, na verdade versos 5 e 6. Nós vimos inicialmente 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, quando Paulo falava que a ressurreição do Senhor Jesus já era pré-anunciada pela antiga Escritura. Agora, em 1 Coríntios 15, 5 e 6, Paulo diz o seguinte. Veja que Paulo não está argumentando a respeito de coisas que vêm pela fé somente, mas Paulo está querendo mostrar evidências claras de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, verdadeiramente. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja, Paulo faz questão de demonstrar que não foram só os discípulos que viram o Senhor Jesus. Não foi só ele que viu o Senhor Jesus. Não foi só os evangelistas que viram o Senhor Jesus e relataram a respeito dele. Mas foram muitos irmãos, muitos irmãos. Veja que, de fato, poucos discípulos poderiam manter uma mentira, mas quando isso agora é divulgado também e confirmado também por um grupo maior de pessoas
que extrapola o colégio apostólico e agora se estende a uma comunidade efetiva que testemunha o Cristo ressurreto, nós temos uma evidência importante, meus irmãos, através daqueles que viram, das testemunhas oculares do Senhor Jesus. Próximo slide. Como diz Josh McDowell, do livro As Evidências da Ressurreição do Senhor Jesus, quando ocorre um acontecimento na história e existem pessoas vivas suficientes que foram testemunhas oculares ou participaram do acontecimento, e quando se publica essa informação, é possível verificar-se a validade de um determinado acontecimento mediante provas circunstanciais. Num tribunal, o testemunho de tantas pessoas seria amplamente convincente. Imagine o seguinte, imagine que aqui na nossa cidade acontece um evento impressionante, por exemplo, um crime, um evento que fosse tratado judicialmente, que fosse a julgamento, por exemplo. Alguns creem no que aconteceu, outros não creem, então o julgamento vai definir o que aconteceu de fato, tratar dos culpados, da pena, etc, etc, etc. Algo que impressionou a cidade. No julgamento, são arroladas 500 testemunhas que afirmam não ter ouvido falar, que afirmam não ter dito que conhece a pessoa e acha que isso de fato provavelmente aconteceria, mas que afirmam ter visto o que aconteceu. Isso aconteceu e eu vi. Mais uma testemunha. Eu vi, foi assim, assim, assim. Outra testemunha. Eu vi, de fato aconteceu. 500 pessoas relatando a mesma coisa. Josh McDowell, meus irmãos, que é um advogado, mostra que num julgamento o testemunho de tanta gente seria amplamente convincente. Esqueça por um segundo da fé no Senhor Jesus. Esqueça por um segundo da questão espiritual que fundamenta a nossa fé. Olhe apenas racionalmente para isso. E para um evento na história que foi amplamente testemunhado. Amplamente testemunhado. E veja como esta fé espiritual é racionalmente fundamentada. Josh McDowell faz questão de nos lembrar disso. Mais um slide. Além disso, elas ainda estavam vivas quando Paulo escreveu a carta. Se não fosse verdade, elas procurariam desmontar a mentira. Se fosse uma invenção, e havendo tantas supostas testemunhas, a fraude não duraria muito tempo. É interessante Paulo dizer que viu o Senhor ressuscitado. Ele está testemunhando não de algo que ouviu falar, mas de algo que viu. Ele é mais uma testemunha ocular, e em qualquer tribunal o seu testemunho seria considerado uma prova. Veja comigo agora 1 Coríntios 15, versículo 8. Primeira Coríntios 15, 8. Nós vimos que Paulo então disse que a ressurreição é segundo as Escrituras, porque já era anunciada profeticamente no Antigo Testamento. Nós vimos que Paulo disse que essa ressurreição, quando aconteceu, foi testemunhada por muita gente. Muita gente viu, ele de fato ressuscitou, diz Paulo. E agora Paulo diz, a partir do verso 8, vamos ler do 7, inclusive, as seguintes palavras. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A expressão nascido fora de tempo, meus irmãos, nos faz lembrar das circunstâncias da conversão de Paulo e de como Paulo foi importante na testemunha da ressurreição de Cristo. Veja bem, lembra da história de um possível acontecimento na nossa cidade, em que muitas testemunhas foram arroladas e mostraram que de fato viram o que estava supostamente sendo considerado como um fato? Agora veja bem, imagine que alguém
que, por exemplo, foi prejudicado nesse acontecimento. E que, por exemplo, seria beneficiado por um julgamento que reconheceria que foi prejudicado. E um inimigo daquele que foi prejudicado vem testemunhar atestando que de fato essa pessoa foi prejudicada. Bom, se um inimigo que antes queria o prejuízo de alguém passa a afirmar coisas a respeito de um fato que traria benefício a esse alguém, então essa testemunha passa a ser de grande importância. Porque é um inimigo que, ao testemunhar a verdade, fala de coisas que beneficiam aquele que é o seu desagrado. Então veja bem, quando Paulo passa a testemunhar da ressurreição, nós temos, meus irmãos, uma testemunha distinta, porque é o maior inimigo do cristianismo na época, testemunhando da ressurreição. Paulo passa de um homem que perseguia os cristãos e queria abafar a movimentação cristã dos dias como se fosse um movimento de uma religião falsa que ofendesse o verdadeiro Deus, a um pregador, a uma testemunha viva e eficaz aos quatro cantos do mundo que Cristo de fato ressuscitou. Se você lê a descrição da conversão de Paulo, você vê um Paulo que perseguia os cristãos e que cai prostrado diante de Cristo e que se levanta para pregar sobre a ressurreição. A primeira coisa que Paulo prega quando passa a falar como uma nova criatura em Cristo Jesus é sobre a ressurreição. Adivinha por quê? Porque impressionado ele viu o Cristo ressurreto. Então não foram só 500 pessoas que viram a ressurreição do Senhor Jesus. Além delas, foi o maior inimigo do cristianismo da época. O cabeça articulador de um movimento, de um partido judeu muito bem estruturado que perseguia os cristãos. É que passou a ser testemunha convincente da ressurreição do nosso Salvador. Mais uma vez, veja como tudo isso configura uma evidência histórica contundente de que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E comece a pensar nas implicações disso, meu irmão e minha irmã. Se Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, com poder como fez, isso faz com que nós venhamos a pensar que tudo aquilo que ele disse, não só a respeito da sua ressurreição, mas de tantas outras coisas, é igualmente verdade. Como, por exemplo, o fato de que ele não é um simples homem, mas ele é o verdadeiro Deus. Ele e o Pai, o Criador de todas as coisas, são uma só divindade. Assim como esses homens relataram que Cristo ressuscitou, também relataram que Cristo fez o cego enxergar, fez o manco andar, fez o mar e a tempestade se acalmar, fez o endemoniado livre. Ou seja, ou nós vamos nos dobrando diante de Cristo como verdadeiro Deus, ou nós consideramos que tudo o que ele disse, de começo a fim, não é digno de confiança. E é mentira, uma grande mentira histórica, na qual muitas pessoas inadvertidamente creem. É basicamente essas opções que nós temos, meus irmãos. Ou nós nos dobramos diante do Deus homem que ressuscitou dentre os mortos, ou nós negamos as suas palavras, ou nós negamos a sua divindade e negamos as evidências dela. Portanto, até aqui nós podemos perceber essas duas evidências contundentes: a Escritura como um aglomerado de provas documentais e as testemunhas oculares que não só foram relatadas na Escritura, mas que também foram relatadas por outros documentos históricos da igreja primitiva,
de pessoas que escreveram e tiveram contato com aquelas que viram a Cristo ressurreto. Dentre esses documentos, um documento do historiador Flávio Joséfo, que na verdade era um judeu convicto, que não cria em Cristo, mas que também relatou estar com pessoas que afirmavam crer no Senhor Jesus. Os documentos de Flávio Joséfo são impressionantes quanto a isso e relatam de forma contundente as testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos parar por aqui, meus irmãos, e continuar a partir da semana que vem nas 3 últimas evidências. Vimos até aqui o testemunho da Escritura e as testemunhas oculares. Veremos semana que vem, permitindo o Senhor, o sepulcro vazio, a vida dos apóstolos e o fato mais atestado. Vamos orar, vamos colocar nossa vida em oração e nosso coração diante de Deus, para que estejamos assim preparados para dar a razão da esperança que há em nós. Santo Deus, nosso Pai, nossa esperança é viva, é verdadeira e é racional. O Senhor nos deu uma fé racional, uma fé para a qual podem ser dadas razões, inclusive fundamentadas na história e em fatos históricos. Um deles, que nem 2000 anos de história pôde apagar, é a ressurreição do Deus homem Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai Santo, nós estamos semana após semana, nas manhãs, durante o dia e as noites do dia do Senhor, reunidos, fundamentados, alicerçados nesse fato que marcou definitivamente o horizonte da história humana. E estamos vivos por conta da vida e ressurreição do Senhor Jesus. E estaremos vivos porque ressuscitaremos no dia final por conta da obra e ressurreição do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Porque Ele vive, de fato, nós podemos crer no amanhã. Alimenta, ó Pai, assim a mente e o coração do teu povo e firma o teu povo nessa verdade que fundamenta a nossa fé. Assim nós oramos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Esteja conosco à noite quando estaremos orando, cantando ao Senhor e falando da sua palavra. Esteja conectado conosco, reúna a família, esteja com os seus, ou mesmo sozinho, mas esteja de alguma maneira conectado com a sua comunidade de fé, se voltando ao Senhor para adorá-lo. Mesmo assim, nesse tempo difícil de restrição e distância, mas fazendo o que for possível para buscar o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.